Estamos de volta aqui com o programa Máquina do Tempo pelo canal 17. Vamos agradecer aqui a nossa produção. Vocês já sabem que o intuito desse programa é resgatar a história catalana, pessoas que marcaram a nossa história e que logicamente tem que ficar registrada. Hoje conosco aqui um convidado bastante especial. Esse convidado nosso, ele é músico, ele é cantor, compositor, professor musical e também instrumentista. Eu estou falando, sabe de quem? Do senhor Luiz Carlos Alves Silva. Agora vocês vão conhecer quem é essa pessoa importante. É o nosso querido amigo Fumaça. Fumaça, é um prazer tê-lo aqui conosco nesse programa que vocês já sabem que é para resgatar e deixar sempre a memória ativa das pessoas que principalmente viveu essa época gostosa do início dos anos 70 com a música boa. Que bom você conosco aqui hoje, Fumaça. Obrigado, Nery, toda a produção do canal 17. E é um prazer imenso estar conversando com você e deixando que o pessoal de Catalão conheça um pouco da nossa história musical, como é difícil começar, sempre tem um recomeço e que várias pessoas importantes passaram pela nossa vida. Fumaça, como que é que despertou em você o interesse pela música? Já que a maioria do seu pessoal da família só é jogador de futebol e você saiu cantor. É verdade. A minha grande inspiração foi porque na família eu tenho um irmão que é cantor, que também, junto com seu amigo de Jovem Guarda, que é Mozart José Alves, que é uma referência musical em catalão, professor de inglês, músico, pessoa de... Vencedor de festivais. Vencedor de festivais em Goiânia, região, em Catalão. Então ele cantava muito com o meu irmão Eleni, meu irmão também é Heleno, e despertou essa vontade de querer aprender violão. Só que naquela época eu não tive professor para aprender violão. E diante disso, eu fui obrigado a colar violão. A gente pegava violão que meus irmãos jogavam no canto, a gente colava e gostava de participar das rodinhas de serenatas. Isso tudo na década de 70, que tinha serenatas em todas as casas. Assim, uma coisa muito bonita. Então, mas o que me levou mesmo a ter essa iniciação musical foi o professor Mozart José Alves e o meu irmão Eleni, né, com os meus irmãos, cantava, que despertou essa vocação em mim. Ô Fumaça, essa vocação em você, logicamente naquela época tinha muita música Jovem Guarda, influenciou muito, mas você foi um dos primeiros aqui em Catalão, que eu tenho certeza disso, porque eu também posso, não sei se esse vídeo já vai para você, que eu vou dizer aqui agora, você começou a fazer aquelas bandinhas para cantar na missa, e as bandinhas é que levavam os jovens, porque a instrumentação principalmente, a bateria, a guitarra, era só em bandas de bailes. E você levou pela primeira vez no antigo Centro Comunitário de São Francisco as bandas. Você formava e aquilo, a igreja lotava de jovem e o jovem cantava com o acompanhamento da banda. Qual foi a importância disso? Justamente. Esse início aí teve muita importância porque se criaram em Catalão os grupos de jovens, que tinha, aliás, o primeiro grupo de jovens foi o Mug, depois o Jopa, o Sonac, e depois eu vinha participar de um grande grupo de jovens que era chamado Junic, Jovens Unidos na Canção. E nós tivemos um grande patrocinador, que era o Padre Máximo e o Padre Fernando Amadio. Os dois hoje residem na Itália. Foi aí que começou o meu grande começo musical. Por quê? Criaram-se uma banda para tocar as animações sacerdotais, né? Então, com isso, tinha as festas de quermesse da paróquia, né? Que a festa de São Francisco, no qual eu toquei por 24 anos, né? Então, o que aconteceu? Diante de tantos instrumentos que eram apresentados da igreja, começou a motivar os jovens. E com isso apareceram-se muitos grupos de jovens na nossa diocese, na nossa paróquia aqui de Catalão, Jupec, Mug, Junic e muitos outros aí que a gente está se perdendo, Jopa, né? E com isso houve uma abertura muito grande
do jovem dentro da igreja. O jovem ele ficou mais ligado à igreja. Mas isso tudo ocorreu porque o padre Fernando Amadinho nos comprou uma banda. Nós pegamos um pouco de instrumento emprestado em Goiandira, da paróquia de Goiandira, e trouxemos para Catalão e criamos o primeiro grupo musical, que naquela época chamava-se São Francisco Som. Eu lembro. Foi quando você me viu tocando. Foi o primeiro grupo. Você lembra dos componentes da banda? Lembro de todos. O Gilson, filho do Murilo, o Zé Preto, José Antônio, irmão da secretária da paróquia, Consuelo, o João da Eletrônica, nosso amigo João, que também fazia parte na década de 60 de vários grupos famosos, a cantora Jane, que é a esposa do Gilson, o Beca, que é o Silvano Beca, o Silésio. Então, várias pessoas assim, nessa época, marcou a minha vida. Cantora, naquela época, assim, que começou com a gente mesmo, foi a Sueli, a cantora Sueli, que reside aqui na Vila Liberdade, que teve esse começo cantando com a gente. Então, a banda chamava São Francisco Som. Aí, depois, ela houve uma mudança engraçada, porque nós éramos 4 crioulos, então, chamava Black Music. Isso. A banda passou por uma transformação que veio se chamar Black Music. Aí depois dessa transformação da Black Music, que a gente animava os réveillons da paróquia São Francisco, as festas de São Francisco e as festas também aqui na região, houve-se uma mudança de Black Music, passou para se Banda Aquários, que foi uma banda que marcou a geração dos anos 80 aqui em Catalão. Acho que você assistiu muito baile da gente. Assisti. Eu ia lá, a primeira música que eu pedi era Let It Be. Let It Be. Beatles. E isso foi marcante demais, porque todo lugar que a gente ia, eu lembro que eu tive uma influência muito grande dos anos 70. Claro. Beatles, Bee Gees, Eric Clapton, Creedence, ABBA, uma pessoa que eu escutei demais também, que marcou demais a minha vida, que você também conhece mais, Márcio Gleick. Isso. Né? Aguinaldo Raiol. Isso. Né? Tinha um cantor não conhecido também, que uma das primeiras músicas que eu aprendi a cantar dele, Luiz Carlos Magno. É claro, conheço. Você conhece Conheço. também. Então isso aí foi me tornando um leque musical. Você gostava de grande. Fevers também? Fevers. Eu lembro, Nossa, Golden Boys. cantei muitas músicas do Fevers, Golden Boys, Vanderlei Cardoso. Eu acho que você cantou tudo Jovem Guarda, sabe? Porque outro dia eu estava comentando, que falei para umas pessoas que você viria conosco aqui no programa, né? Aí a pessoa, eu ia muito no baile, o Fumaça cantava muitos filhos, Renato sobre o Caps, tal, aquela coisa. Eu falei, eu acho que ele ainda canta ainda, vou perguntar a ele. Quase todas. Mas isso se deu porque na minha família já tinha pessoas ligadas, né? Então, Martinha, a gente cantava muita música da Martinha, Vanderleia. Aquilo que saía de novidade até então, a gente cantava e executava. Mas o que mais fez essa projeção para mim foi justamente a Paróquia São Francisco. Devido ao apoio do Padre Fernando, saída ali, a né? saída mesmo foi a Paróquia São Francisco, porque o Padre Fernando criou uma banda para tocar as festas da paróquia e animar as missas, né? Eu, se não me engano, se eu não estiver meio esquecido, eu toquei 23 ordenações Que bom, de padres, né? Que bom. São todos amigos meus, alguns deixaram, mas continuaram trabalhando dentro da igreja. Então, com isso que o pessoal ficou me conhecendo como Fumaça, né? Esse apelido que eu carrego aí há mais de 40 bom, anos. né? Que bom. Nós vamos dar uma paradinha, Fumaça, e telespectadores, a gente tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta e vamos rodar aí, ó, Azul da Cor do Mar, de Maia. Dizer que aprendi que na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver.
sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo. Então você acompanhou aí o clipe da banda Vitória Régia com o Tim Maia, o Soul Music, né? Um dos maiores do mundo. E claro que eu tenho a impressão que tem um pouquinho de fumaça no meio aí, que ele gosta. E nós vamos retornar agora mesmo. E voltamos com a Máquina do Tempo, e a Máquina do Tempo hoje está viajando, retornando aos bons tempos, e tem um passageiro ilustre com a gente, né, que é o Fumaça. E, Fumaça, eu queria que você falasse mais das bandas musicais aqui de Catalão que você participou. As bandas musicais aqui em Catalão têm uma história interessante de pessoas que cultivaram essas raízes aqui em Catalão. Eu tive o prazer, quando eu comecei a tocar em banda, eu tive o prazer de tocar com Salgadinho, que é um tecladista, organista aqui em Catalão. Eu tive o prazer de tocar na primeira banda de forró que eu tive a oportunidade de tocar, que chamava Os Brilhantes. Ensaiava ali no Riviera Lanches, na esquina do Guarujá, que depois veio a fechar. Depois essa banda transformou-se em Som da Terra, que nós fazíamos programa ali na São Bernardino de Siena, do Brás Dias, que era show sertanejo. E depois, com o destaque, eu fui me evoluindo, entrei na banda Som Brasil. Nessa época você tocava o quê, Fumaça? Nessa época eu tocava guitarra. Ah, tá. Eu comecei tocando guitarra e recebi uma oportunidade que um guitarrista veio a faltar na banda, eu entrei na banda Som Brasil, que foi uma das melhores bandas de forró que eu já toquei, a banda Som Brasil do finado vereador Wilson Naves, que foi um grande incentivador da música sertaneja em Catalão. Aí, tocando nessa banda, que era só fera, eu tive o prazer de tocar com o João Ranhão, baterista, que você conheceu, o Iedo, um grande sanfoneiro, fantástico. Espetacular. O Gladson, também, que você Muito lembra, bom. da década de 60, aí, que também é um grande cantor de música internacional, que me inspirou a cantar, adivinha, Lionel Rich. O Lionel Rich, né? Os The Commodores. The Commodores. Então, e também um guitarrista que me deixava com água na boca, que é o Divino, né? Ah, o Que Divino ele é mora espetacular. ali em frente ao asilo, espetacular instrumentista, também tem um filho que saiu puxando ele, o Kleber, fantástico. Então, nós éramos esses 5 integrantes que animavam os bailes de forró aqui na região. Chamava Banda Som Brasil. Eu tive o prazer de acompanhar o Voninho, Bob Robson, Iride Irineu, Gilberto e Gilmar, aquela dupla... Você não vai lembrar de todos, não. Ah, não vou conseguir. Ataíde Alexandre. Eu lembro. E várias, Na pecuária, várias aquelas festas pessoas, da pecuária. várias pessoas importantes, as mineirinhas. Então, os bailes eram fantásticos. E com aquilo, eu fui cada vez crescendo mais musicalmente. Aí chegou o ponto que o padre Fernando me tirou para tocar só nas festas da igreja. Né? Então, eu larguei a vida de forró para montar a Banda Aquários. A Banda Aquários começou em 1985, final de 85, e foi até 1990, que foi o último Réveillon realizado ali no salão, embaixo da Matriz São Francisco, né? Eu tenho filmado várias pessoas bacanas que passaram na nossa vida lá, e eu quero deixar uma coisa frisada também, de uma pessoa também que foi muito importante na nossa carreira musical, aqui dentro de Catalão. A banda Commodores. Oh, que beleza. A banda Commodores era um espelho, assim, que eu via eles tocando a perfeição, os arranjos, eu ia para o ensaio, e aquela coisa bacana que fez a banda Aquários crescer, porque a gente queria tocar igual. Certo, né? incentivava, né? Incentivava. Então, eu conheci músicos excelentes, Pedro Marinho, Cassiano, o Marquinho, que hoje é apelidado de pai dos músicos. Eu tive o prazer de tocar também com o Nelson,
o Donizete Garré, que canta Bee Gees como nunca. Eu nunca vi uma pessoa cantar Bee Gees tão bem. Também tive o prazer de conviver com a cantora Sandrinha, que nessa mesma época eu tive o prazer também de cantar com seu irmão, que foi a primeira banda que ele cantou, foi na banda Aquários. Então aí surgia a banda Commodores, que já era mais antiga, que tocava fora dos limites de Catalão. Tinha um ônibus? É, ônibus. Então, quem é que não sonhava um dia cantar na banda Commodores, né? Era um sonho que todo mundo queria realizar. João Batista também tocava. João Batista. E com isso, criou-se também a banda Aquários. Depois dessas duas bandas aqui em Catalão, eu não tive notícia de banda baile, mais em Catalão. Concordo como banda com você. Commodores e banda Aquários, não, eu nunca não lembro mais. E não tem ainda. Não tem banda de baile. Não tem é banda uma banda que realmente, né, Nery, carece de bons bailes, né? Que você começava aqueles bailes, as mulheres com vestido de peixe, os homens todos alinhados, né? E você via o brilho no olho dos casais dançando, né? Agarradinho. Aí vinha uma seleção de cada, então era muito bonito. Então a máquina do tempo, Fumaça, vai mexer com a sua cabeça. Você lembra quem fez essa produção? Hoje fala produção, mas mais popularmente dizendo, naquela época, quem filmou para você o Réveillon? Olha, foi engraçado, porque praticamente foi a primeira filmagem de pessoas que tinham poder aquisitivo para fazer essa filmagem. Então, na época, nós contratamos Ismael do Telefoto. Foi ele que fez essa filmagem. Ela não foi muito extensa, mas dá para pegar vários ângulos de pessoas, hoje já são falecidas, que naquela época estavam presentes no Réveillon. O Réveillon, nessa época, foi vendido 250 mesas. É recorde, né? É recorde, né? Que naquela época quem vendia era nós jovens mesmo, que fazíamos o Réveillon através do Padre Fernando e do Padre Márcio no salão embaixo da matriz. Então eu tenho o prazer de ter essa filmagem onde o Roberci foi a primeira vez que ele cantou. Lembra até da música Amor Rebelde do Chico Rei Paraná. E também a Sandrinha cantando um grande hit da época que era Alone, do grupo Hurt. Né? E a presença do baterista Rogério, o Rogério hoje professor no CAIC. Então, olha, eu só tenho elogiar, porque foi um dos melhores réveillons que eu já toquei na minha vida. Fumaça, para encerrar esse bloco da Jovem Guarda, com bandas musicais, que era, logicamente, o que mais rolava na época. Ficou para trás dessa época, Fumaça, alguma coisa que você gostaria de ter feito dentro dessas produções, tudo que nós citamos aqui, e que não foi possível, e que se você tem algum projeto para recriar isso, ou você sofreu algum tipo de coisa assim que você não vai insistir mais em algum projeto, se existiu, que você não conseguiu realizar? Olha, eu tenho que agradecer a Deus, porque assim, eu realizei vários projetos na minha vida, sou feliz, porque a minha família, como você conhece, é uma pessoa de bem, são pessoas de bem, que me influenciaram muito. E um grande prazer que eu tive também, fechando essa geração aí dos anos 80, foi ter tocado da banda Night and Day, que era também, foi quando finalizou a banda Commodores e finalizou a banda Aquários, nós montamos a banda Night and Day. Agora você não sabe o significado. Noite e dia. Claro. Porque tinha 2 crioulos e 2 brancos. Era o Pedro Marim, o Donizete. A sombra e a escuridão. E o senhor Ismael. E o Fumaça e o Roberci. Foi aí que nós montamos a banda, o grupo, para começar o sertanejo, né? Mas assim, nós estamos com um projeto ainda para esse ano de retornar com a banda, com algumas pessoas daquela época, outros já não tocam mais, mas assim, pelo menos 70% do pessoal que tocou naquela época vão tocar com a gente de novo. Nós vamos dar mais uma paradinha. Eu vou dizer para vocês que essa imagem que vocês vão ver aqui agora foi a última imagem do Vando cantando. O Vando, vocês sabem, desapareceu, inclusive não está mais conosco no mundo musical, e ele cantou num especial a música Gosto de Maçã. O vento tocava
meu rosto no sol de final de verão, nas mãos uma rosa vermelha, na boca um gosto de maçã, na pele um bronze bonito, no peito a saudade total do amor que deixou num sorriso um adeus com gosto de sal. Ai, doeu, ai, doeu, ai, doeu, ai, 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 doeu, doeu, ai, doeu, doeu, ai, doeu, doeu, ai, 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 doeu. Coração agitava no peito, por dentro a vontade explodia, tirava no meu pensamento o pecado do amor tão divino, deitado na areia macia, sentindo o meu corpo tão só. Chorei procurando no céu uma estrela que tivesse dó. Ai, doeu, ai, doeu, ai, doeu, ai, 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 doeu, doeu, ai, doeu, ai, doeu, ai, 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 doeu. Você curtiu aí a performance do cantor Vando, Gosto de Maçã? E nós vamos dar um blackzinho, daqui a pouco nós vamos voltar com Fumaça. E vocês, não sei se vocês lembram, quando o Fumaça apareceu na rede nacional de um programa de televisão, aí ele ficou muito mais conhecido do que ele já é. Daqui a pouquinho nós voltamos. E retornando aqui, no embalo da máquina do tempo, né? Fumaça, nos anos 90 começou aquela explosão musical, o sertanejo começou a dominar, começou a entrar de vez, né? Nas bandas, nos grupos musicais, e você participou de várias festas aí, eu sei que essas fotos nós estamos vendo aqui agora, você lá no Anchieta, depois você na festa Canjica, essas festas de roças, e também no baile de São Francisco, mas sempre com o sertanejo, né, Fumaça? É verdade. O sertanejo, ele teve uma grande explosão, até então, porque estava se começando a dupla, que naquela época era Chico Rei Paraná, que estava começando a se lançar, estava começando a surgir Zezé de Camargo e Luciano. Então, essa explosão começou com os programas Raul Gil, Bolinha, né? E nós começamos a participar de vários, como é que se falava naquela época? Festivais, né? Claro. Festival sertanejo. Então, nós ficamos sabendo que o Bolinha vinha em Catalão. Aí você já estava de dupla ou não? Eu estava de dupla. E no último Réveillon que eu cantei,
eu já comecei a fazer dupla com o Roberci, que chamava Luiz Carlos e Roberci. E até então, naquela época, tinha também uma dupla famosa em Catalão, cantava demais, que era Nelson Ganto, que já estava cantando, e Silvinho Brinquinho. Então, o que aconteceu? Bolinha veio em Catalão, uma oportunidade de ouro. E ele ia levar 4 duplas para participar em São Paulo de um programa. E, na época, uma pessoa muito importante que passou na minha vida também, chamado Valdivino José Duarte, nos convidou para cantar na exposição. Aí, o que aconteceu? Nós cantamos tão bem, que o Bolinha falou, olha, eu vou levar essas 4 duplas para São Paulo, que era o Nelson Ganto, o Silvinho Brinquinho e Luiz Carlos e Roberci. A outra eu não estou me lembrando, mas eu sei que cantaram mesmo lá no programa do Bolinha, foi 3 duplas. A primeira a se apresentar foi Nelson Ganto, depois Silvinho Brinquinho, que eu acho que não chegou aí, não sei por causa de algum problema, e em seguida chamaram eu e o Roberci. Nós participamos 4 vezes primeiro lugar no programa do Bolinha, e foi uma repercussão, assim, fantástica, porque até então eu não tinha noção o que era se apresentar em televisão, né? Ainda uma televisão grande, né? Então, a primeira vez que nós fomos... Era Bandeirante? Era na Bandeirante. Era gravado lá no bairro do Morumbi, né? Então, a primeira vez que nós fomos lá, uma coisa interessante. Nós cantamos uma música do Chitãozinho Chororó, chamada Nascemos para Cantar. Foi um espetáculo. Eu lembro que a Gretchen, o Coronel Ferrarini, o Ed Santana, que sofreu o infarto meses depois, e foi simplesmente a Rita Cadillac, foi fantástico. Essa música realmente mexeu com os jurados. Nós pegamos primeiro lugar. É uma versão americana. É uma versão americana. Chama lá, é country music. Isso. Aí cantamos a música Nascemos para Cantar. Quando eu cheguei aqui em Catalão, o programa era passado no sábado, às 2 horas da tarde. Isso, sábado à tarde. Aí o que aconteceu? Na segunda-feira, eu saí na rua, todo mundo vindo pegar na minha mão. Nossa, eu te vi na televisão. Eu nunca fui... Que bom, né, Fulano? Eu nunca fui muito ligado em fama, que eu comecei a ver a projeção da coisa, né? Aí, voltamos mais uma vez. Eu lembro que a música que nós cantamos foi uma música do Christy Ralph, né? Que chamava Você Não Sabe Que Eu Sei. E também nós empatamos com uma dupla de Itajaí lá, pegamos o primeiro lugar empatado, mas assim, Nery, uma coisa simplesmente fantástica, você entrar no estúdio de televisão, você tá convivendo ali, no dia que nós fomos lá, tava o Rob dos Menudos, né, tava aquele cantor de bolero, Aldemar Dutra? Rick Martin. Né? O Rick Martin. Rick Martin. Tava a Flor, que hoje trabalha de apresentadora no programa Silvio Santos. Isso. Né? Então, uma coisa assim que eu jamais vou esquecer, que marcou. Nós já... Dá pra gente ver mais um pedacinho aí? Vamos ver, a produção coloca mais pra gente ver. Mais um trechinho dessa gravação do pessoal aqui, o Fumaça e o Roberci lá em São Paulo. Sabe que eu sei que você sente amor por outra pessoa e finjo que não notei que o seu pensamento comigo voa. Fecha os olhos, diz que ao meu lado sempre está feliz, mas seu coração está em outra direção. Na hora de amar, faz tudo pra poder me agradar, mas veja em seu olhar a pressa de ver tudo acabar. Olha, eu já fiz tudo que podia ser feito, mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim. Olha, mesmo te amando, não te quero sofrendo. Entrego os pontos, mas não sabe.
Então, você curtiu aí? É exclusivo, você curtiu aí. Fumaça, você vê nessa imagem aí, e vocês foram longe, né? Porque vocês concorreram com muita gente importante. E eu acho que se você tivesse ido lá só uma vez, pra gente já bastava, né? Mas vocês seguiram, vocês deram muito trabalho lá. Olha, para mim já bastava já uma vez só e nós disputamos com duplas boas, porque naquela época você tinha que cantar, não era gritar igual hoje em dia, né? Hoje a gente vê vários vídeos postados aí de pessoas que acham que cantar é gritar. Não, cantar é cantar e bem. Né? Tem que ter um preparo, né? Curso. Então naquela época para mim foi muito importante. Nós fechamos a última apresentação nossa com uma música do Christy Ralph. Que é difícil de interpretar, é muito né, difícil Fumaça? de interpretar. E fechamos com chave de ouro. E na época também nós disputamos, tinha um filho da dupla do Milionários é Rico, que estava participando com a gente lá. Era muito complicado, porque eram duplas de alto nível. Né? E assim, o importante é que depois disso, que eu fui na televisão, eu participei de vários programas goianos também. Eu tive no Frutos da Terra, eu tive no programa Bambuzinho, eu tive no programa das 11, de entrevista, eu tive no programa Ted Jones. Aqui em Goiás eu tive em todos, né? E isso foi muito importante para a minha carreira, porque as pessoas acham que hoje em dia é fácil você começar algo. Até eu acho porque a internet está ajudando muito. Hoje está ajudando demais. Porque se você fosse passar igual a gente passou, levando fita, cassete, gravada, para os grandes estúdios, igual eu estive, levando no programa do Gugu, na época, eu estive no programa Raul Gil, que ele grava no restaurante Interlagos, aquele sofrimento de você levar a fita gravada para a pessoa escutar e te dar uma oportunidade, é muito complicado. E tem o jabá também, né? E tem o jabá, né? Hoje as pessoas acham que no Faustão não tem o jabá. Ah, hoje tem. E grosso jabá. E grosso. Ô, Fumaça, aí hoje você está em que tipo de atividade? O que você anda fazendo? Nery, eu me tornei professor de musicalização infantil. Ah, lógico legal. que eu canto, essas festas de época, bailes de formatura, continuo tocando até hoje, graças a Deus. E agradeço estar com 49 anos e ainda animando bailes, né? A última proeza que eu fiz, acho que você também foi convidado, foi tocar um casamento na fazenda, lá no Lago Azul, do Chiquinho, Foi. da filha do Chiquinho. Foi. E nós tocamos das 10 A da manhã... gente fez foto lá, ó. Das 10 da manhã às 10 da noite. Isso para mim, que tem 49 anos, é um desafio de fogo. Você cantar das 10 da manhã às 10 da noite, né, numa festa de casamento, onde tinha várias pessoas importantes em Catalão, para mim já fechou com chave de ouro. Hoje eu trabalho no Colégio Objetivo, como professor, já há 15 anos. Passei também pelo Colégio Nacional, trabalhei no primeira escolinha particular que teve em Catalão, que chamava Monteiro Lobato, da professora Marlete e professora Jô, que era em frente à Prefeitura Municipal de Catalão, você lembra? Eu tive o prazer de trabalhar com eles. Depois trabalhei, acabou-se o Monteiro Lobato, fundou-se o Núcleo Educativo, que era Branca de Neve, da tia Maria. Eu tive o prazer de trabalhar lá também. E de lá, entrei no Colégio Objetivo. Depois, prestei serviço de regente na John Deere, na Fundação John Deere. Nós criamos um coral social que presta serviços sociais no asilo, cantava casamentos para quem não tinha condição de pagar, mas era um trabalho voluntário dentro da empresa, onde o foco era o bem-estar do funcionário. Então, isso foi muito importante na minha vida. E hoje, finalizando, eu tenho uma escola de música que chama Escola Center Music, aqui no centro, próximo à Praça Getúlio Vargas, e continuo trabalhando com crianças, cantando casamento, cantando festas, né? Essa é a minha vida. Fumaça, um ídolo. Claro que todo mundo que canta, né? Seja quem for, inspire alguém. Quem foi que você gostou ou gosta até hoje? Olha, o meu primeiro ídolo, igual eu te falei, foi Márcio Greco, depois Aguinaldo Timóteo, depois internacional, que eu não esqueço de maneira alguma, é Elton John. Para mim, o meu maior ídolo foi Elton John, que as músicas realmente uma qualidade
excepcional. Ele teve aqui a 350 quilômetros e você não foi, né, rapaz? Não fui. Você sabe como chama isso? Puxão de orelha. Mas assim, eu tive o prazer de tocar grandes bailes no sertanejo, no Colégio Estadual, 13 de Maio, e foi coisas que marcaram a minha vida. Agora, ídolos, sertanejo, Vitor e Léo, que eu acho que é uma dupla que revolucionou o mercado. Ele é diferenciado. Diferenciado, muito diferenciado. Tião Carreiro, as Aí, histórias Oh. das músicas, Que beleza. as letras bem significativas. A viola que você gosta. A viola caipira, que eu aprendi a conhecer a viola tem um ano, sou professor de viola, que é um instrumento magnífico. E hoje eu pretendo continuar, não vou parar não. Que bom, ainda bem, né? Não vou parar porque eu acho assim que tem muitas pessoas da nossa idade que quer conviver com a boa música. E não existe uma geração como os anos 80, que o meu amigo Návio teve o prazer, você de conviver. As melhores bandas surgiu nos anos 70 com os anos 80. Isso aí é inesquecível. Muito bem, a Máquina do Tempo fez uma viagem espetacular hoje no programa. Esse companheiro que esteve conosco aqui nessa viagem, que embarcou conosco e andou pelo túnel do tempo, que recordou muito. E nós tínhamos certeza, quando a produção nos informou que era essa pessoa maravilhosa, essa pessoa musicalmente muito importante para Catalão, que é o Fumaça, vocês curtiram aí um dos melhores programas desses que nós fizemos com a Máquina do Tempo. E eu queria agradecer o Fumaça por estar aqui conosco nesse vagão do tempo, onde a gente passamos por lindos lugares, porque toda viagem ela tem várias paradas, várias passagens e várias recordações. Fumaça, muito obrigado, você é muito importante para a música catalana e você é muito importante para a Máquina do Tempo, viu? Eu te agradeço você, Nery, e o canal 17 da Ina Telecom, o meu amigo insuperável Návio Leão, toda a produção que produziu esse programa, e quero agradecer vocês por resgatar isso, né? Porque é uma coisa importante não só para mim, mas para as pessoas saberem como começou a música em catalão. É muito difícil começar algo, né? E você vê que hoje está tão fácil, né? Você não precisa ficar mendigando para cantar nas festas. Hoje você é diferente, né? Antigamente você tinha que pedir. Põe o chapéu debaixo do braço. Põe o chapéu debaixo do braço e correr atrás. Então eu te agradeço, porque você é uma pessoa pioneira. Meus irmãos falam muito bem de você. Eu tive o prazer de conhecer você, seus filhos, né, sua esposa. E eu te agradeço demais pelo convite. E espero ainda ter o prazer de cantar para vocês de novo. Então, a Máquina do Tempo vai parar por aqui agora. Mas antes da máquina desligar, nós queremos agradecer aqui o espaço do Bar do Godot. Inclusive, nós vamos fazer aqui uma festa muito bonita desses programas que foram produzidos aqui, não é? E a gente vai deixando para trás aqui você curtindo mais o Fumaça nesse clipe maravilhoso que você vai ver aqui agora. Olha aqui, vou falar uma coisa para vocês, hein? É só aqui, com a presença do Fumaça e com a produção desse programa do Canal 17, a Máquina do Tempo, é que você vê isso. É inédito. Chama gente na sala para ver o que você vai ver rolar aqui agora. Olha, eu já fiz tudo que podia ser feito, mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim. Olha, mesmo te amando, não te quero sofrendo. Entrego os pontos, mas não saio perdendo. Um grande amor a gente ganha no fim. E do jeito que tiver que ser, será. Só Deus mudar as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, não voltará. E o que tiver que pedir
Então você curtiu aí o nosso artista catalano, Fumaça, que teve passagem, inclusive, pelo um dos programas mais importantes da época, que foi o programa do Bolinha. A gente quer agradecer de novo e deixar um abraço de coração. Você não sabe que eu sei, que você sente amor por outra pessoa. E finjo que não notei, que o seu pensamento comigo voa.